Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia! Uma bênção estar aqui mais uma vez com você, né, meditando, ouvindo a palavra de Deus e nos alimentando do Senhor. Aleluia! E hoje eu quero mandar um abraço especial para o Luiz lá do Rio Grande do Norte, irmão da nossa querida irmã aqui, Valquíria, casada com o irmão Ari. E eu quero mandar um abraço para você, Luiz, e dizer que fique firme no propósito. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aplique seu coração, tenha fé, em nome de Jesus. Um abraço. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui. Ontem nós tivemos uma vigília poderosa, sobrenatural. Aleluia. Que coisa preciosa. Como é bom nós orarmos, tocarmos na presença de Deus. É isso que nós queremos nesses 21 dias. Presença e favor na nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler um texto com você, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. A mensagem que eu tenho para você hoje é: olhe para o sangue. Êxodo 12, 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Talvez você não lembre da história, mas aqui é o momento da última praga do Egito, quando o Senhor então enviaria, o espírito destruidor, a morte, viria ali meia-noite e levaria os primogênitos. Então o Senhor, ele dá uma direção para que o povo de Deus possa ser poupado. Deus, ele sempre faz distinção entre seu povo e os outros povos. Quando você olha para a criação, você percebe que Deus fez separação entre luz e trevas, noite e dia, terra seca e mar, águas de cima, águas de baixo. O Senhor, ele sempre faz separação. No versículo 11 aqui de Êxodo, o Senhor disse que ele mostraria que ele faz separação entre os israelitas e os egípcios. E aqui ele está dizendo isso. A maneira que o Senhor deu de livrar dessa praga era que o povo pudesse então matar um cordeiro, pegar esse cordeiro, o sangue desse cordeiro e aplicar nas portas das suas casas. O que eu tenho para dizer para você hoje é isso: olhe para o sangue. Porque Deus, ele olha para o sangue. Se você imaginar, tinha 1 milhão de pessoas ali, israelitas no Egito. Eu te faço uma pergunta. Você acha que tinha pessoas desse 1 milhão com problemas conjugais? Marido que discutiu com mulher, criança brigada com pai bateu em criança. Você não acha que tinha todo tipo de problema ali? Dia muito tenso, correria, todo mundo correndo, porque tinha que matar o cordeiro, passar na porta e levar para cozinhar. Talvez tinha mulher dizendo: passa direito, não quer que a gente morre, não, vai morrer aqui à toa, passa esse sangue direito. E gente brigando, e aquela confusão. Você acha que talvez que não tinha casas que estavam passando por isso? Eu acredito que tinha, pela experiência, sim. Mas o que é interessante é que quando deu meia-noite, o Senhor, o Espírito, vem ali, o destruidor, como a Bíblia usa o nome aqui, e ele não olha para quem está dentro da casa, ou pelos que estão dentro da casa, ou o que se está fazendo dentro da casa, ou como está a situação dentro da casa. Ele olha para o sangue. O Senhor, ele olha para o sangue. Essa foi a direção. Olha, quando eu vir e passar, eu vou olhar para o sangue. E nós precisamos aplicar esse princípio na nossa vida, na nossa casa e nos nossos relacionamentos. Pastor, como que eu aplico isso? Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Nós precisamos aprender a olhar uns para os outros, não pelos fatos, pelos erros, pelos pecados, porque aquelas pessoas são aparentemente. Mas nós precisamos ver o sangue do Senhor sobre a vida delas. Porque foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus foi morto. E agora, uma vez que nós cremos nesse Cordeiro que foi morto lá na cruz, Jesus, o sangue dele cai sobre nós. Então eu não deveria olhar para você e ver só você naturalmente. Eu deveria ver Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Vou contar uma história para você que nós podemos aplicar essa história, esse versículo. Tem uma história que uma mulher um dia, ela morava num apartamento, ela tinha um grande vitrura ali, a sua janela, um grande vidro ali, a sua janela toda de vidro, e todos os dias ela passava e olhava
para a cortina do vizinho que morava no apartamento em frente, e eu comentava, meu Deus, que vizinha porca. Olha a cortina da casa dela, vê se tem condição, uma cortina suja daquele jeito. E passava um dia ou outro, ela olhava de novo e falava, não, eu não acredito que a fulana não tem coragem de lavar essa cortina. Eu acho que eu vou lá lavar essa cortina para ela. E ela passou durante meses ali, todo dia ela olhava para a cortina da vizinha e fazia um comentário da sujeira da cortina da vizinha. Um dia veio uma amiga dela visitar e ela falou, vem aqui fulano, deixa eu te mostrar um negócio. Olha lá como é que olha para aquela condição daquela mulher. Olha a cor da cortina dela, já faz meses que eu tô aqui, ela nunca teve coragem de lavar. A amiga dela então percebeu a situação, esperou ela sair um pouco, foi lá, pegou uma bucha, um pano, lavou a janela dela e então chamou para ela, olha fulana, vem cá de novo, vamos ver aqui. E ela olhou para a cortina da vizinha e ela percebeu que a cortina da vizinha já não estava mais suja, estava limpa. Ela falou, mas o que aconteceu? Ela não lavou essa cortina mais tão rápido assim. E a amiga dela falou, não era a cortina da vizinha que estava suja, era o seu vidro, o vidro da sua janela. Preste atenção, os nossos olhos são a janela da nossa alma. Nós precisamos enxergar da maneira correta. Nós precisamos enxergar como Cristo enxerga. Deus não olha hoje para mim, para você e vê os nossos erros e as nossas falhas. Deus olha para mim, para você e vê Cristo. Nós somos revestidos de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é que não exista pecados e falhas e erros em nós, mas como Deus diz lá no Antigo Testamento, Deus não viu iniquidade em Jacó. Então Deus olha para nós e não vê pecado. Então nós temos que aplicar o sangue. Deus, quando olha para casa, olhou lá no Egito, ele viu o sangue. Nós precisamos olhar para os irmãos e ver o sangue. Pastor, e como que eu posso fazer isso na prática? Primeira coisa, você precisa enxergar da maneira que Deus enxerga. Deus já não enxerga o passado, Deus já não enxerga as falhas, Deus nos enxerga em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos santos, eleitos, sacerdotes reais. Por que Deus fala isso a nosso respeito? Por que Paulo diz para os irmãos ali em Coríntios que eles tinham uma mente de Cristo? Por que ele fala isso? Porque não é enxergar segundo o natural, é enxergar segundo o olhar de fé. Você tem que olhar para o seu cônjuge e não olhar natural, você tem que olhar por olhar de fé. Então, seu marido talvez é um pouco zangado, um pouco bravo, né? Um pouco ali, é bruto. Você tem que olhar e falar, esse homem é manso, ele tem a mansidão de Cristo sobre ele. Talvez você tenha ali, olhe para o seu cônjuge e fala, paz, mas como ele toma decisão errada, como ele fala coisa errada. Você tem que falar, ele tem a mente de Cristo, ele tem a sabedoria de Deus. Nós não olhamos segundo o que a pessoa está faltando da pessoa, nós olhamos segundo a fé. É homem de Deus, é mulher de Deus, é santo, é de oração. Essa mulher é a mulher de Provérbios 31, é a mulher sábia, a mulher que edifica a casa. Esse homem é um homem ungido pelo Senhor. E isso não é um positivismo, isso é como Deus nos enxerga. Deus nos vê santos em Cristo, nós vivemos em santificação, mas Ele já nos vê santos. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa, olhe para o seu cônjuge, olhe para os seus filhos, olhe para o que você tem. Não olhe depreciando o que você tem. Diga, eu sou abençoado, eu sou próximo. Pastor, mas eu não sou ainda. Mas é assim que você é em Cristo. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, eu já sou. Eu vou falar para você, eu me vejo como uma pessoa rica. Na minha conta não corresponde isso ainda não tem isso. Mas eu me vejo como alguém rico. Tenho procurado até me vestir melhor, comer melhor, fazer as coisas de uma outra maneira. Por quê? Porque eu sou em Cristo. Não que também eu vou gastar, ser irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não ignoro os fatos, mas eu vivo pela fé. Você tem que decidir se você vive pelos fatos, enxerga os fatos, ou se você vive pela fé. A fé, os fatos sempre vão confrontar a fé, mas a fé precisa prevalecer sobre os fatos. Talvez seus filhos hoje não estão na igreja, mas você tem que acordar todo dia e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos são de Deus. Minha filha é de Deus, meu filho é de Deus. Eles servindo ao Senhor, se eu já posso ver eles adorando ao Senhor. O propósito de Deus vai se cumprir. Isso é uma visão de fé. Pastor, mas está totalmente diferente. Mas não importa, libera uma palavra. A fé, Paulo diz, crie, por isso falei. Fale segundo a sua fé. Se hoje você só está dizendo os problemas, se hoje você só está falando das coisas que não estão acontecendo, é porque você crê isso no seu coração. E Jesus diz que tudo que pedindo em fé, em oração, crendo você vai receber. Então, se você pedir com a fé errada, você não vai receber, meu querido. Alinhe o seu coração, olhe para o sangue. Mas outra maneira também que nós podemos ver
É agradecendo. Quando eu agradeço pelo que eu tenho, pelo salário que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo cônjuge que eu tenho, pela vida que eu tenho, eu estou olhando para o sangue, porque eu não estou olhando para aquilo que eu acho que é o que eu mereço. Não, eu acho que é aquilo que Deus me deu. Deus me deu. Talvez não é tudo que Deus tem para te dar, mas é o que Ele te deu até agora. Jesus estava ali com uma multidão para alimentar, mas ao pegar 5 pães e peixes, Ele deu graças. E falou, graças te dou, Pai. Graças te dou. É uma multidão, os discípulos estavam fazendo, era conta que não dava para pagar. Aí Jesus olhou e falou, obrigado, Senhor. Porque o pouco que eu tenho é por onde esse milagre vai acontecer. Agradeça pela sua empresa, agradeça pela sua casa, agradeça por tudo. Porque quando você agradece, você está entendendo que aquilo que você tem recebido vem do céu, vem do Senhor. E isso vai se multiplicar na sua vida. Aleluia! Eu quero deixar isso hoje para você. Olhe para o sangue. Eu tenho uma obra poderosa para fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, quero orar pelo seu dia, orar pela sua vida. Pai, abençoa a vida do meu irmão, que os olhos dele sejam abertos para que ele veja o sangue, que ele olhe para aquilo que ele tem nas suas mãos, na sua casa, para o seu cônjuge, para as pessoas que estão ao seu redor, para a igreja onde ele está, para a célula que ele está, para o discipulado, para o pastor, para tudo que ele tem. E ele veja o Senhor, que o Senhor é bom e dá boas coisas. E ele não olhe segundo o natural, mas ele olhe segundo o espiritual. Que ele viva pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, qual que é a tarefa de hoje? Ajuste a semana. Se você não fez os seus alvos de oração, faça hoje. Alinha. Pelo amor de Deus, estamos lá no 5º dia. Pastor, se você não convidou ninguém ainda, não agendou nenhuma visita, meu irmão, esse projeto não é só para você, não. E esse projeto é para você ser abençoado, não é para você abençoar alguém. Não fica aí só comendo a comida enquanto tem gente passando fome, não. Vai à casa de alguém, procura abençoar outra família. Se você não veio na vigília ontem, se programa para vir na próxima. Se você não orou na sua casa, ore com a sua casa. Hoje é o dia de ajustar. Amanhã nós vamos fazer a ceia em família, mas é coisa para amanhã. Amém? Deus abençoe seu dia. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente aí, indique para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.